Boa tarde, meu nome é Beto Simonsen, eu trabalho com tarô, mas eu sou um pouco natureza, um pouco espírito, tá? Trabalho com a parte de sensibilidade e tudo mais, mas também com a parte prática, como se eu lidasse com as duas coisas. Há muitos anos já que eu tenho um pouco dessas duas naturezas. E eu resolvi compartilhar com vocês uma série de reflexões sobre o tarô, tá? Eu tenho um e-book no Amazon sobre o tarô, eu já tive muitos cursos e tudo mais. Então, nesse vídeos que eu pretendo que sejam vídeos relativamente curtos, eu vou fazer algumas reflexões, depois eu vou começar a falar com os arcanos, começando com os arcanos maiores, depois menores, e sempre os arcanos eu trabalho aos pares, tá? Mas antes, então, a gente vai começar falando um pouco desse momento que nós estamos atravessando, né? Eu acho que nós, enquanto humanidade, enquanto pessoas, tem pessoas que estão se abrindo, se tornando mais sensíveis, mais confiantes, mais conectadas, aquilo que eu chamo de trabalhando com a internet cósmica, né, a multidimensionalidade, tem pessoas que estão se isolando, estão ficando mais assustadas, com medo e tudo mais. Então, basicamente, para a gente conectar de uma maneira mais profunda, com esse lado mais sensível, mais profundo, o tarô e outros sistemas simbólicos, eles servem como pontes, né? Auxiliam nesse processo e que fazem fundamentalmente a conexão com a gente mesma, né? Com a conexão com nós mesmos. E basicamente, na minha visão, tá? É, tem muita gente que fala, olha, essa é a verdade absoluta, ou isso quer dizer isso, ou uma religião, ou meio que só isso, só tem esse caminho. Eu não acredito em caminho único, tá? Eu acho que a autoridade, basicamente, quando a gente trabalha no lado mais sensível, e que isso não é ciência, trabalha com conexão, trabalha com a verdade, mas não é uma ciência no sentido que não pode ser repetida, não pode ser reproduzida. É muito o momento, é muito a sincronicidade, é muito a intuição. Então, são essas ferramentas que a gente vai trabalhar, tá? Através de várias, do uso do tarô e de outras ideias, tá? Bom, então, dito isso, eu queria comentar um pouco sobre o tarô. O tarô é um sistema simbólico, tá? É muito antigo e alguns falam que é do Antigo Egito, da Atlântica, outros falam que é mais recente, mas não importa, né? Ao que parece, o tarô mais recente descoberto foi da Idade Média, mas provavelmente parte desse conhecimento já é muito mais profundo, estava ligado a várias escolas de mistérios e tudo mais. E são imagens e símbolos e números, tá? Basicamente, o trabalho com símbolos é um trabalho interessante, que cada símbolo pode ter vários significados. Isso é uma coisa como uma pessoa, eu posso hoje estar vestido assim, outro momento vestido de outra maneira. Às vezes eu estou trabalhando papel, outro momento, outro papel. E o tarô é exatamente a mesma coisa. O mesmo símbolo pode ter vários significados. Eu vou dar um exemplo. Vamos falar de um arcano que nós estamos vivendo no planeta nesse momento e que muitas pessoas têm medo, que é o arcano da morte. Nós sabemos que a morte, primeiro, não é uma morte física. Né? Pode até ser, mas não necessariamente uma transformação profunda, né? Então, todos nós estamos nos soltando de antigos padrões, de antigos paradigmas e estamos tendo a oportunidade de renascermos, de nos regenerarmos, tá? Então, esse arcano pode ter vários significados. Pode ser uma passagem, pode ser uma perda, mas pode ser também uma transformação profunda, reveladora e muito intensa, esse processo, tá? E na passagem, o símbolo disso é a borboleta, que sai da etapa de lagarta, antes de virar borboleta, passa por processo de transformação profunda. Ela é muito intensa, muito forte, muito profunda, né? E todos nós, enquanto humanidade, o planeta está atravessando esse momento e todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos lidando com isso. Outra coisa que está começando a aumentar com muitas pessoas é o aumento de sensibilidade.
nós percebemos que tem muitas pessoas que estão fazendo contato, ou seja, quando você olha uma vista, uma árvore, ou quando ouve um barulho de um pássaro, ou quando faz contato com outras pessoas, estão sentindo mais, né? A empatia está aumentando em muito, não em todos, alguns estão se fechando mais, se isolando mais, se bloqueando, mas isso é que faz toda a diferença, é uma forma de compaixão, uma forma de amor, tudo mais, e também o tarô ajuda você a entender esses processos, você a entender as diversas formas de que a gente pode criar em nosso mundo. É como se fosse um alfabeto que a gente aprende de nossa vida, tá? Então ele cria situações de vida que nos mostram, digamos assim, um horizonte de eventos, tá? Possibilidades, e a gente sente energia, a gente tem alguma orientação, como lidar com essas energias e assim por diante, tá? A primeira coisa que eu queria falar nesse primeiro encontro nosso é sobre a ideia de tempo, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido um pouco desse conceito, mas nós estamos acostumados com a ideia de tempo linear. O passado já passou, não dá para modificar, o presente é que você tem que lidar e o futuro ainda não chegou. Mas olha só que coisa interessante, esse é o tempo linear, mas não o tempo circular. O tempo circular, que é um tempo mais psíquico, ele trabalha com várias conexões ao mesmo tempo. Você pode lidar de maneira diferente com o seu passado. Você pode, quando você trabalha o perdão, quando você se desliga, você se solta disso. Você pode trazer alguns elementos do seu passado que podem ser úteis nesse momento, como experiência, como informação. E se você tem algum contato com a apometria, por exemplo, você sabe que nós temos várias personalidades passadas que continuam atuantes, algumas atrapalham, muitas atrapalham, e algumas podem ser de grande ajuda, tá? Então, a linguagem do tarô facilita, digamos assim, esse contato ou pode facilitar esse contato com o mundo mais sutil e que nós entramos numa fase atemporal. Eu digo que quando você tem uma leitura de tarô, você está lidando com uma realidade que já existe, tá? Ela já existe em algum nível, mas que pode ou não se manifestar, tá? Você pode perguntar sobre qualquer coisa, você pode perguntar se você vai subir o Himalaia e ele vai te dar alguma resposta, né? Mas a chance disso, ou pelo menos da maioria de nós, isso acontecer é muito remota, mas você pode sentir qual é a conexão, qual a energia que tem a ver com esse processo. Então eu não entendo que o tarô lida com o futuro. O tarô lida com um horizonte de eventos. E qual é o benefício disso, tá? Tem vários. Primeiro, aumenta a nossa intuição, nossa sensibilidade, tá? Quando você se abre um pouco, quando você se abre para o desconhecido, você tem um aumento natural disso. Depois você ajuda a tomar decisões. Como você está indo em um avião, você sabe se pode ser uma área com maior densidade, ou maior tempestade, ou um horizonte mais suave. E nem sempre as pessoas gostam das coisas mais fáceis, tá? Então você tem a liberdade, né? Então o tarô não está aí para, digamos assim, limitar um destino pré-determinado ou fechado, não. Ele está aí para te dar novas aberturas, novas possibilidades. Você viajar, digamos assim, nem que seja pela sua imaginação, através de outros padrões, tá? Então, essa abertura de consciência, esse desenvolvimento da consciência, o tarot traz esse benefício com bastante intensidade. Além disso, ele nos ajuda a ter uma compreensão maior do que nós somos. Muitas vezes a gente acha que nós estamos identificados com nossos papéis, ou seja, posso dizer que eu sou tarólogo, que eu mexo com imóveis também, ou que sou pai de família, tenho netos, tem vários papéis que nós representamos, mas que são como notas musicais. Em essência, profundamente, se nós formos no nível muito interno, o que nós somos realmente não dá para definir
por palavras, não dá para definir por atitudes, não dá para definir por narrativas, por personas, nem por nossa personalidade. Nossa personalidade, nosso ego, é um sistema mais ou menos estável daquilo com o qual nós nos identificamos. Mas isso não quer dizer que seja nem um fragmento da nossa realidade total. Então, quando você trabalha com tarô, você tem a possibilidade de expandir um pouco a sua conexão com todo um pouco maior, tá? Você se aventura, digamos assim, pelo lado mais subjetivo, pelo lado mais intuitivo, você expande a sua consciência, há uma abertura, uma conexão, é um processo de despertar, tá? E nós sabemos que, basicamente, pelo menos me parece que seja assim, é que quando nós estamos equilibrados emocionalmente, quando nossa mente e coração estão mais ou menos estão conectados, estão integrados, a gente está integrado no que pode ser chamado do nosso self profundo. E o que é bonito é que o nosso self profundo, nós vamos descobrindo, é uma conexão com o self universal. Olha só que coisa interessante. Então esse veículo de luz que nós aprendemos a realizar, a nos tornarmos, a ativarmos, digamos assim, ele nos permite uma conexão maior, tá? E daí nós vamos começando a vivenciar sincronicidades maiores, entendimentos mais importantes, mais profundos de tudo aquilo que nos acontece, tá? E é bem isso, nós temos a ideia do tempo, nós temos a ideia dos papéis, tá? E o tarô ele é interessante, que é uma linguagem que fala sobre nossas vidas, tá? Nós temos várias maneiras de nos expressarmos. Nós temos os elementos, que é a nossa vontade, as nossas emoções, o nosso pensamento, o nosso lado prático, literal. Nós temos todos os arcanos maiores falam de processos, né? Enquanto os menores eles são mais específicos, mais diretos, os arcanos maiores eles falam de processos que às vezes se repetem várias vezes e cada vez a gente pode trabalhar esse mesmo processo de uma maneira mais profunda, no que eu chamo de uma oitava superior, tá? Então você pega, por exemplo, a imperatriz, que acontece com a natureza, a exuberância, e mais uma vez eu falo que tem vários significados, outros tarólogos podem trazer outras conexões, mas essa conexão, essa expansão, ela pode ser intensificada, pode ser equilibrada, porque todos os processos podem causar algumas disfunções ou podem ser integradas. E daí, nesse sentido, dos arcanos maiores, eu trabalho muito aos pares, e depois eu vou falar um pouco mais tarde com esses pares de arcanos maiores que eu trabalho, que tem alguma referência que facilita bastante o trabalho interno, o trabalho de conexão, e assim, tá? E esse despertar para uma consciência mais profunda, para uma conexão multinacional é muito mais importante do que saber o futuro, saber se você vai ter, ou se vamos ter um namorado, uma namorada, ou se vamos ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro. Isso é assim, isso a gente pode ter algumas ideias, a gente pode ter algumas informações, a gente pode ter um aconselhamento em relação a isso, mas isso é apenas uma fração do que o trabalho mais profundo com os sistemas simbólicos de maneira geral e com o tarô de maneira particular pode nos auxiliar. Então, ele pode ser uma poderosa ferramenta para o nosso despertar em termos de uma conexão mais profunda, um entendimento mais profundo sobre nós mesmos, sobre nossa vida e sobre os outros, que às vezes parecem tão distantes, mas de certa maneira participamos de uma mesma realidade, né? Em nível mais profundo, é isso que acontece, tá? Então acho que a minha ideia é ter algumas reuniões curtas, o que eu queria passar nessa primeira reunião é isso, tá? Se vocês quiserem me conhecer um pouco mais, eu tenho um blog que ele trabalha assuntos meus, assuntos
de vários textos que eu coloco sobre diversos assuntos. Eu me considero espiritualista, não estou ligado a nenhuma religião e nenhuma doutrina particular, embora respeite quase todas, tá? Mas eu não estou vinculado a nenhuma delas em particular. E esse meu blog é Beto, meu apelido é Betor. Na realidade se escreve Beto H. Simonsen, Simonsen SIMONSEN.com.br. Então, se quiserem entrar lá, eu vou ficar bem feliz. Eu tenho também no blog, vocês vão ver que eu tenho um livro sobre tarô na Amazon, chamado Dois Livros. Daí tem um de tarô e outro livro que eu escrevi há mais tempo, que eu acho muito bonito, é muito caro para mim, pelo menos, tá? E, finalmente, mas não menos importante, eu vou tirar uma cartinha que eu vou falar um pouquinho desse momento que nós estamos tendo nesse encontro, tá? E vamos falar o que é que o tarô gostaria de compartilhar com a gente nesse momento, tá? Olha só que interessante, saiu o 7 de paus. Tem várias maneiras, os arcanos menores têm várias tendências, vários caminhos, várias interpretações. Mas eu criei um sistema que faz uma ligação entre, né, os signos astrológicos e os 4 elementos, tá? E os arcanos menores trabalham com a sintonia maior ou menor com cada um desses elementos. O 7 estaria ligado no signo de Libra, que basicamente é o signo cardial, então é ação mental, e paus é o fogo, que combina muito bem com o ar. Então, além da parceria pela posição do 7, no encontro de parceiros, né, quer sejam visíveis ou invisíveis, tem a energia do fogo também, que está muito presente nesse momento, nesse processo de transformação. Então, é uma ação mental com intensidade da vontade, para que através da conexão, através do encontro, através da parceria entre o visível e o invisível, possa haver uma manifestação de um determinado propósito, de um determinado caminho, tá bom? Olha, foi muito bom ter falado com vocês. Eu pretendo, pelo menos uma vez por mês, propor outros encontros. É a primeira vez que eu estou lidando com isso, com o YouTube, e depois a gente vai desenvolvendo, e estou muito feliz de termos esse momento, tá bom? Um grande abraço para todos, beijos, e que estejam todos bem, e que aproveitem essa energia que está muito intensa e vai aumentar muito nesse próximo mês, tá? E cada vez mais, porque nós temos um processo de transição que provavelmente vai durar alguns anos, tá? Não muitos, mas alguns anos, e nesse processo a gente pode ficar totalmente renovado. Então esse mês terá uma energia muito elétrica nesses próximos 2 meses, e que para alguns será muito bom, porque vai intensificar, vai dar mais confiança, mais poder, mais abertura de processos, e outros vão ter que lidar com algumas energias que ainda não estão conseguindo lidar de uma maneira adequada, de uma maneira funcional. Então, que fiquem todos bem, estejam todos em paz, e até o próximo encontro. Tchau, tchau.